Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos a palavra de Deus com você. Hoje eu registro o e-mail que a Adriana nos enviou da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor, pastor Itamir. Louvo a Deus, pois existem pessoas como o Senhor ainda nesse mundo. Espero que o Senhor Deus o preserve por muitos anos. Tenho tido sede de conhecer mais e mais a palavra de Deus e gostaria de saber se há alguma ligação entre as palavras imprecação, oração, intercessão, petição e súplica. Muito obrigado. Um abraço a todos da Adriana. Querida irmã, obrigado por seu e-mail e por suas palavras de apoio e incentivo. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que é transmitido aqui para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como lhe respondi, todas essas palavras referem-se à prática da oração. Intercedemos quando oramos em favor de alguém. Suplicamos quando clamamos e derramamos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos colocando nossa petição diante de Deus, pedindo dele a sua solução para um problema que nos deixa perplexo sem saber como agir. Oramos para mantermos comunhão com o Senhor, louvando-o, adorando-o e contando para ele, embora ele saiba, as nossas questões. Também, ao orarmos, confessamos os nossos pecados e pedimos o seu perdão. No caso das orações imprecatórias, elas refletem mais o ambiente do Antigo Testamento, quando o fiel pedia a Deus que castigasse severamente aquele que era considerado seu inimigo. São orações em que se pedia que Deus derramasse a sua ira contra os inimigos, por exemplo, conforme o Salmo 69, 19 a 25 e o Salmo 109. Nós, cristãos, que andamos na nova aliança, não devemos desejar o mal para ninguém. Podemos orar e devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Devemos deixar o mal feito que, porventura, nos fizerem nas mãos do Senhor, porque Ele é o Senhor e sabe recompensar cada um conforme as suas obras. Devemos orar, sim, para que mais e mais pessoas se arrependam e voltem para Deus, que é rico em perdoar. Podemos orar intercedendo por ministérios e por pessoas. E aproveitando essa oportunidade, peço as suas orações de todos que estão me ouvindo agora, a fim de que os nossos estudos e reflexões possam ser abençoadores para cada um de vocês que nos ouvem. Exatamente para isso, convido você e a todos que estão sintonizados com o nosso programa para falarmos com Deus, para orarmos a respeito desse projeto de estudarmos toda a Bíblia. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também porque a Tua misericórdia se renova
constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, te agradecemos porque sendo Tu um Deus misericordioso, Tu apagas de nós as nossas transgressões. Então, te pedimos que, conforme a Tua vontade, o Senhor atenda à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nesse momento. Conceda-nos também, te pedimos, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos a sexta visão que Deus concedeu ao seu profeta Zacarias. Vamos estudar a primeira parte do capítulo 5 de Zacarias, versículos 1, 2, 3 e 4. Apenas 4 versículos, mas temos mais uma visão, a sexta visão. Esta é a visão do rolo voador, ou do livro em forma de rolo que voava. Mas antes de refletirmos sobre essa visão, creio que será muito bom relembrarmos, de um modo geral, essa maneira especial de Deus revelar-se ao seu povo através de visões que Ele concedeu ao seu profeta. É importante relembrarmos que nesses capítulos iniciais, do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8, nós temos o registro de 8 visões que o Senhor concedeu ao seu profeta. Como temos visto até agora, são visões com símbolos fortes, com figuras misteriosas que foram paulatinamente sendo interpretadas e comunicadas a Zacarias pelo anjo intérprete. Nessas visões foram sendo apresentadas mensagens que se referiam ao povo que recentemente tinha voltado para a Palestina. Mas também essas mesmas mensagens referiam-se à época do Messias nas suas 2 vindas. E conforme estudamos, assim como os outros profetas, Zacarias viu apenas os pontos altos do programa de Deus, sem vislumbrar e revelar os detalhes das partes mais profundas desse mesmo programa divino. As visões de Zacarias tinham um significado histórico para os seus dias, mas também tinham um significado para os dias futuros. Mas a mensagem era uma só: Deus salvará o seu povo arrependido, trazendo o quê? Trazendo o seu julgamento, a sua condenação contra o perverso. Em resumo, então, podemos formar esse quadro das visões do profeta Zacarias. A primeira visão era o homem e o cavalo entre a murteira, significando que o Senhor voltará a ser misericordioso com Israel, com Judá, com Jerusalém. Segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros, você deve se lembrar. Significado, aqueles que dispersaram Judá serão lançados fora. Terceira visão, o homem com o cordel de medir. Significado, Deus será um muro de fogo protetor ao redor de Jerusalém. Quarta visão, a purificação do sumo sacerdote Josué, lá no capítulo 3. E o significado, o servo, o renovo, vem para salvar. Quinta visão, candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Nós estudamos no programa passado. Qual o significado? O Senhor encoraja Zorobabel, dando o seu espírito para a obra. Sexta visão, a que vamos estudar hoje, capítulo 5, versículos 1 a 4, a visão do rolo voador. Qual é o significado? A desonestidade e a impiedade são amaldiçoadas. No programa que vem, teremos mais uma visão, a mulher dentro da cesta, que significa a perversidade será removida. E finalmente teremos, no capítulo 6, a última visão, a visão dos 4 carros, cujo significado é: os ventos, os espíritos celestes, executam o julgamento de toda a terra.
De fato, querido amigo, quando contemplamos de modo geral esse quadro, percebemos que a sua abrangência é bem maior do que uma mensagem apenas para aqueles dias do retorno de Judá à Palestina. É certo que aqueles que ouviram o relato dessas visões em primeiro lugar, aplicaram essas verdades ao seu contexto. Mas é certo também entendermos e termos certeza de que diante de Deus o nosso proceder está sendo considerado. Se andarmos bem, seremos abençoados. Se andarmos erroneamente, enfrentaremos o justo juízo de Deus. Então, depois dessas considerações sobre o quadro geral das visões dadas ao profeta Zacarias, é possível vermos que essas visões, para aqueles dias, transmitiam uma mensagem de esperança, de ânimo, de estímulo para o povo que estava desanimado diante da grande tarefa da reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, essas visões transmitiam uma mensagem da justa retribuição divina. A justiça divina contra os que pecaram, contra os que andavam contrariamente à sua lei e aos seus princípios, não tardaria. Os judeus não estavam apenas desanimados, mas estavam até temerosos pelos inimigos, mas eles tinham que saber que a mão do Senhor, ao abençoá-los, puniria também aqueles que não o obedecem. Nessa visão, então, temos mais encorajamento, com bênçãos prometidas e maldições consequentes aos erros cometidos. Vamos então agora atentar para esta sexta visão, a visão do rolo que voava. Capítulo 5, versículos 1 a 4. Nessa visão, Zacarias viu um rolo voante que media 20 côvados por 10 côvados, ou seja, aproximadamente 9 metros por 4 metros e meio. Era realmente um grande rolo. Essa visão pode facilmente ser dividida em duas partes. A primeira parte, onde o profeta registra o que viu, e a segunda parte, onde ele registra o significado dessa mensagem divina. Esse rolo representava a maldição contra os malfeitores enviada pelo próprio Senhor, mostrando que todo pecado será castigado, mostrando que Deus zela pelo seu povo. O tema do juízo divino, da justa retribuição, também foi abordado posteriormente pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreveu à igreja de Tessalônica, ele comentou sobre as pessoas que perseguiam Jesus e os seus discípulos, e disse que estavam enchendo sempre a medida dos seus pecados. Veja lá em 1 Tessalonicenses 2,16. Compreendendo então o sentido dessa frase, entenderemos melhor o juízo de Deus. Linguagem semelhante a esta aparece algumas outras vezes na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 15, Deus prometeu que os descendentes de Abraão, depois de servir como escravos durante muito tempo num outro país, eles tomariam posse da terra de Canaã. Você lembra? Os israelitas ficaram 400 anos, em média, no Egito como escravos. A promessa, então, não seria cumprida antes porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, conforme o próprio Deus tinha dito a Abraão. Gênesis 15:16. Veja bem, Deus já tinha visto o pecado desse povo, mas estava esperando mais alguns séculos antes de trazer o castigo que eles mereciam. Deus sabia que a maldade do povo ultrapassaria o limite da sua própria paciência. Querido amigo, Deus é longânimo, mas ele não inocenta o culpado. Essa é uma verdade que temos que assimilar, pois somente assim podemos entender um texto como esse em que Zacarias registra essa visão do rolo voador. Vamos então estudar esse texto, dando-lhe o seguinte título: A Justa Retribuição de Deus. O título, então, para Zacarias, capítulo 5, versículos 1, 2, 3 e 4, na visão do rolo voador, é A Justa Retribuição de Deus.
Ao introduzirmos as nossas reflexões específicas sobre esse texto e sobre esse tema, é necessário lembrarmos então que temos um Deus justo que retribui nossas ações conforme a sua justiça. A mensagem aqui é que pecadores e iníquos serão castigados. Por quê? Porque a bênção divina somente virá ao se afastar a iniquidade. Para a maioria dos seres humanos, pensar e imaginar sobre a manifestação da ira divina, com certeza é algo amedrontador. Normalmente, as pregações evitam esse assunto. Esse assunto, é totalmente negligenciado em muitos púlpitos. Por quê? Porque não atrai os ouvintes. Os que ouvem mensagens sobre esse tema, ficam impressionados. Porém, este é um tema recorrente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Senhor Jesus contou-nos 2 parábolas sobre esse tema. Veja lá em Mateus 22, 1 a 14 e Lucas 14, 15 a 24. Em ambas as parábolas da festa, esse tema é ressaltado. Em Lucas, o anfitrião enraivece-se pela desdenhosa rejeição da sua bondade e declara definitivamente o seguinte: que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Lucas 14, 21 e 24. Na parábola registrada por Mateus, a ira do rei é grande também. Furioso com aqueles que desprezaram a sua festa e brutalizaram os seus mensageiros, ele envia os seus exércitos para destruir tanto eles como a sua cidade, talvez até uma referência à destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. E se a punição do homem sem vestimenta, adequada para aquele jantar, parece branda, em comparação, precisamos lembrar que Jesus frequentemente usou essas mesmas palavras para descrever o julgamento dos ímpios. Eles serão sinistros, serão terríveis. O julgamento será com angústia eterna. Querido amigo, quando Jesus censurou os fariseus, ele comparou a iniquidade deles com a rebeldia dos judeus do passado. Enquanto os fariseus se identificavam com os profetas, Jesus os comparou com os assassinos dos profetas. Ele disse: assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Mateus 23, 31 e 32. No contexto, então, não há dúvida de que Jesus está lhes advertindo sobre o juízo vindouro. Desde o capítulo 21 até o capítulo 25 de Mateus, Jesus enfrentou a hipocrisia dos líderes judeus com desafios diretos, profecias e parábolas que nitidamente atacaram os pecados desses homens e os avisaram sobre o castigo futuro. Então, encher a medida dos pais é a mesma maneira de continuar na rebeldia até que chegue o dia do julgamento final. Deus, então, vendo o pecado dos ímpios contra Cristo, contra os cristãos e contra as pessoas do mundo que necessitam do Evangelho, resolveu trazer a sua ira sobre esses inimigos. Os homens, querido amigo, facilmente se enganam, achando que a demora do castigo de Deus mostra que Deus, na verdade, não pretende punir os pecadores. Mas esquecem-se, Deus é longânimo, mas quando os inimigos, quando os ímpios enchem a medida dos seus pecados, Ele os castiga. Leia 2 Pedro 3, 1 a 18. Agora eu vou ler todo o texto sobre o qual nós iremos refletir, esses 4 versículos do capítulo 5 de Zacarias, e eu peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 5, 1 a 4. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra,
Porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Versículo 4. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Muito bem. Diante dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos iniciar nossas reflexões sobre essa quinta visão, que tem como princípio a seguinte afirmação: somente Deus, através da sua justa retribuição, pode nos encorajar, mostrando que os ímpios serão punidos. Eu repito, somente Deus, através da sua justa retribuição, pode nos encorajar, mostrando que os ímpios também serão punidos. Nesse texto encontramos 7 detalhes sobre a visão que mostra que Deus, punindo os ímpios, concede encorajamento ao seu povo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Zacarias registrou que ainda teve outra visão, e esta ênfase que ele nos dá faz perceber que provavelmente, como dissemos anteriormente, essas visões ocorreram na mesma noite, isso é, no 24º dia do 11º mês, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro, do 2º ano de Dario. Zacarias registrou que viu um livro em forma de rolo que estava voando. O segundo detalhe refere-se aos personagens da visão. Embora o rolo que estava voando não seja um personagem, vale a pena notarmos que ele estava em movimento. Parecia até um ser vivo. Então nós temos 2 personagens nessa visão: Zacarias o profeta e o anjo intérprete. Mas além deles, temos a voz do Senhor dos Exércitos, que proferiu a maldição contra os que juram falsamente e os que roubam. O terceiro detalhe da visão refere-se às perguntas e respostas para entender a própria visão. Conforme o verso 2, o anjo perguntou a Zacarias o que ele estava vendo. E essa foi a única pergunta do texto. E Zacarias então respondeu que estava vendo um rolo voando. Certamente, esse rolo estava aberto para que todos vissem o que estava escrito nele. Qual era o conteúdo das suas palavras? O quarto detalhe agora refere-se à descrição da visão. Zacarias descreveu as medidas do rolo voador. Ele tinha 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. Uma metragem muito grande. A mesma medida das portas do templo de Salomão. Nesse rolo estavam escritas as maldições contra os ímpios, contra os culpados, especialmente dos crimes de roubo e perjúrio. Crimes que se tornaram comuns naquela comunidade castigada pela pobreza, crimes contra o próximo e contra Deus. O quinto detalhe, então, refere-se ao significado da visão. A cuidadosa proteção de Deus não é uma licença para o pecado, nem imunidade contra as suas consequências. O fato de que o rolo voava quer dizer a iminência do juízo divino contra os pecados. E o seu voo pelo céu significava que o justo juízo sempre procede de Deus, que é santo e justo em suas retribuições. O sexto detalhe refere-se, então, às lições percebidas na visão. As palavras dos versos 3 e 4, pronunciadas pelo anjo intérprete, palavras contra os que furtavam e contra os que juravam falsamente, são palavras de advertência dirigidas contra os que praticam os males contra os santos de Deus. Qual é a sua posição? Você tem praticado males contra os servos de Deus ou você tem sofrido nas mãos dos maldosos? Nos 2 casos, devemos estar conscientes de que Deus é compassivo, mas não deixa o mal impune. E finalmente chegamos ao 7º detalhe dessa visão, refere-se às aplicações para as nossas vidas. Querido amigo, a santidade de Deus não suporta o pecado. Por isso mesmo, por toda a Bíblia, encontramos os diferentes meios e maneiras pelas quais os autores sagrados assinalam, destacam, descrevem, enfatizam e denunciam o pecado, advertindo todos os homens, de todas as épocas,
a abandonarem e rejeitarem a prática pecaminosa herdada por nossos pais. O pecador não pode estar mesclado, ligando a pureza e a santidade de Deus. O cristão verdadeiro deve estar num processo contínuo de purificação, de santificação. Quando um cristão cai em pecado, cai sobre ele uma mancha que é vista por todo o mundo. Por essa razão, o cristão deve estar continuamente lutando contra o pecado em sua vida. Você tem mantido essa luta contra a velha natureza? Que o Senhor te abençoe e que você se purifique e se santifique para honrá-lo no seu viver. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.